Bom dia, amigos, tudo bem? Olha, sexta-feira não é bom? É bom porque a gente já tá com aquele gostinho de que agora a gente vai renovar as nossas energias, nós vamos descansar, é bom demais, não é? Enfim, agora eu queria saber uma coisa, o que você vê de relação entre livre-arbítrio e destino? Você consegue observar que isso está tremendamente conectado? Gente, livre-arbítrio, tá? É essa capacidade que o Senhor Deus nos dá para fazermos as escolhas. Essa é uma das maiores faculdades que Deus nos dotou, né? Com livre-arbítrio, a gente, ao fazer as escolhas, acaba também definindo o nosso destino. No entanto, muitas vezes a gente esquece que a gente pode escolher aquilo que a gente quer, mas a gente não tem como escolher as consequências, porque toda escolha tem uma consequência, seja ela boa ou não. A semeadura, ela é voluntária, mas a colheita não, gente. Então, a gente precisa prestar atenção numa coisa e se lembrar sempre do quê? A nossa natureza é pecaminosa, nossa natureza é corrompida. E ela faz a gente fazer escolhas baseadas na nossa própria vontade, na nossa própria percepção, né? Na nossa fraqueza, baseada nos nossos gostos, daquilo que a gente não gosta, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente não conhece. A gente faz escolhas baseadas naquilo que a gente sente, naquilo que a gente ama, naquilo que a gente deseja. Ou seja, a nossa vontade não é livre de nós mesmos. Isso é muito sério e muito profundo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se lembrar de que Deus é soberano, que Deus sabe o que é melhor. E tudo que Ele coloca como orientação é para o nosso bem, porque Ele quer que a gente se dê bem. Então, obedecer a Deus é um ato da nossa vontade. Mas aí a gente se pergunta assim, como é que a gente vai obedecer tendo essa natureza que é inimiga de Deus? Porque o pecado não é amigo de Deus, não. E nós somos naturalmente pecaminosos. Então, como é que eu vou trabalhar para que a minha vontade deseje fazer a vontade de Deus? Gente, é somente pela atuação da graça divina. É da graça de Deus sobre nós. Do contrário, nós vamos ser sempre reféns dessa natureza, sabe? Dessas nossas escolhas erradas. Embora Deus saiba das escolhas más que nós faremos, nós não somos predestinados à perdição. Isso é muito importante ficar claro. A palavra de Deus diz que nós somos predestinados para a salvação. Mesmo conhecendo o futuro, isso aqui é muito importante, gente. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, não. Mas Ele faz uma coisa, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos alcancem a salvação. Então, por intermédio do Espírito Santo, Ele age de uma forma incessantemente na nossa vida, para que a gente, faça o quê? Que a gente escolha o bem. E daí vem a questão, o que eu faço quando eu percebo que Deus está agindo por meio do Espírito Santo, através de pessoas, através de uma coisa que eu escuto? O que eu faço com isso? Será que eu desprezo a atuação do Espírito Santo? Ou eu acato? Se eu desperdiçar, pensa bem, eu vou estar jogando fora uma chance preciosa de fazer a escolha adequada, que vai me levar para a salvação. Então fica aqui o apelo para você e para mim. Vamos escolher ouvir a voz de Jesus. Vamos deixar que Ele oriente a nossa vida, a nossa trajetória, por meio da sua graça, por meio do Espírito Santo. E aí sim, gente, a gente vai ver que o destino que Deus sempre desejou para nós é que nós fôssemos salvos, né? E que nós pudéssemos ser felizes nessa terra, embora tenha dificuldades, mas eternamente depois na presença dEle, quando Ele voltar pela segunda vez. Vamos nos dedicar a ouvir essa voz? Vamos orar? Deus nos ajude a ser sensíveis à voz do Espírito Santo, para que a gente possa sempre fazer as melhores escolhas, usando de uma forma adequada o livre-arbítrio que nos dás por Jesus. Amém. Ótimo dia, gente, e até amanhã. Tchau!